Olá a todos os meus amigos e amigas. Como estamos passando, nesses momentos de dificuldade que o planeta vem enfrentando? Bom, vou falar aqui um pouco a respeito do que eu tenho vivenciado durante o sono, tá? Compartilhar com vocês, talvez vocês também tenham passado por essas experiências e trazido algumas lembranças, né? Como eu disse, eu me coloco sempre à disposição na hora de dormir para ajudar os trabalhadores, de alguma forma contribuir, né? Aproveitar esse horário. E aí, essa semana teve 2 noites, foram muito intensas, diferentes, né? Uma, eu me lembro que eu estava no hospital e muita gente correndo para lá e para cá de branco, vestido de branco, com máscara e tudo. E eu sei que foi um trabalho intenso, né? Era uma projeção semi-lúcida que a gente chama, né? Quando você não está totalmente lúcido e não está controlando nada. E uma outra, no dia seguinte, eu observava várias naves extraterrestres no céu e elas ficavam muito movimento mesmo, elas pequenas. E de repente, quando eu olhei para o lado, eu vi uma, mas ela era muito grande. Ela era mais ou menos, para falar a verdade, ela tinha quilômetros de distância, era enorme. Só que ela não era redonda, ela era como se fosse essas plataformas de esses navios de guerra que tem aquela plataforma para pousar aviões, sabe? Esticada assim. Ela era como se fosse esse estilo desse navio com aquela plataforma gigante assim. Mas era muito grande, ela estava do lado assim no alto. Então nós estamos sendo amparados, estamos sendo observados e acolhidos, né? Agora, quanto mais a gente puder contribuir, ajudar, melhor vai ser o resultado do trabalho, né? É esse momento de provação que todos nós estamos passando, que não é fácil para ninguém, né? Cada hora uma notícia pior que a outra, muita notícia falsa, muita notícia verdadeira, a gente fica perdido, né? Então nós temos que tentar manter a calma e fazer alguma coisa de útil que nós aprendemos a fazer, né? Tentar trabalhar a nossa mente para manter a frequência mais estável possível, independente das coisas que chegam até nós, né? E a forma como essas coisas chegam, que é importante também a gente ter muita sabedoria para lidar com esse tipo de situação. E esperamos que isso passe logo, né? Não dure muito. Eu vou contar aqui um relato que eu acredito que tem a ver com isso, que eu tive essa noite. Eu me coloco à disposição da espiritualidade, continuo fazendo os exercícios antes de dormir, mesmo que eu saia para trabalhos, que eu saia consciente, né? Podendo lembrar. Então, eu fui dormir, eu fiz os exercícios e eu sonhei que eu estava numa empresa antiga, né? Começou com um sonho. Antes desse sonho eu tive umas 2, 3 saídas rápidas, mas muito rápida, coisa de 5 segundos. Eu percebia que eu estava fora, assim aqui já na cama, tendo a descoincidência do corpo físico e voltava. Tive umas 2, 3 dessa forma e eu dormia de novo. E aí eu fui e de repente eu estava nesse serviço antigo meu. E eu estava lá. E o que isso tem a ver com esse momento atual, né? Vamos chegar lá. Eu estava lá e aí veio uma chefe minha na época e me abraçou assim e falou: "Oh, que bom que você está aqui, saudades de você e tudo", mas me abraçou com tanto carinho, com tanto afeto, que eu estranhei aquilo, sabe? Era um afeto mesmo assim. Parecia mais um amparador do que
uma pessoa conhecida. Aí ela vem cá pra você ver o pessoal. Só que depois que ela me abraçou, eu fiquei lúcido. Eu fiquei lúcido assim. E aí eu cheguei no lugar que eu trabalhava e comecei a olhar para as pessoas e falando assim, gente, eu tô consciente aqui nesse lugar. E essas pessoas todas estão aqui. Como é que é isso? Elas estão ou não estão? Falei, que estranho. Eu falei, eu não vou ficar aqui não, vou sair. Aí saiu, eu lembro que eu pulei a janela e saiu voando assim, isso era no centro da cidade. E aí eu saí voando assim, aí parei e falei, eu não quero ficar aqui não. Isso eu tava consciente já, que eu tava fora do corpo. Quero ficar aqui não, quero ir para algum lugar, tá tudo conturbado, sabe? Eu não quero ficar aqui. Eu preciso de um lugar para me refazer minhas energias. E nesse momento abriu na minha visão assim um lugar muito bonito mesmo, verde, como se fosse uma fazenda e tinha muitas casas assim, e ao mesmo tempo era um estilo antigo, muito antigo assim, mais bonito, sabe, que as pedras rústicas assim, construindo tipo os templos, aquela coisa muito bonita assim. E eu, nossa, eu queria ir para esse lugar, como é que eu faço para ir para lá? E aí eu concentrei e de repente apagou. Eu apaguei e quando eu voltei a consciência de novo, eu já estava nesse lugar. E esse lugar era muito bonito. Ele era bonito, era verde e antigo. E aí eu fui andando e eu lembro que eu estava andando com um pedaço de pau na mão para apoiar. Eu falando, nossa, eu adoro esse tipo de lugar, esse lugar é bom demais, ainda fora do corpo ainda. Aí fui subindo e cheguei numa espécie de recepção. Era como se fossem essas recepções que tem em parque, né? Essa recepção de parque, que ela fica num lugar aberto, a pessoa fica com a mesinha ali e tudo. E aí tinha uma moça, ela estava acabando de atender uma pessoa. E aí acabou de atender a pessoa, essa pessoa estava saindo, e antes dela sair, chegou um rapaz que estava ajudando essa moça na recepção. E o rapaz falou com ela assim, esse aí pode liberar, eu já olhei a questão dele, o que que é e tudo, e liberou. E aí foi a minha vez. E aí eu conversei com ela um pouco, falei, nossa, que lugar bonito, que bacana e tudo. Aí ela sorriu assim, falou, aqui é. Aí eu falei assim, e esse rapaz aí, esse rapaz aí que te ajuda, eu vi que parece que ele puxa a ficha das pessoas, né, que chegam aqui e tudo. Eu falei assim, mas e no meu caso, como é que ele vai fazer? Porque esse que saiu era um espírito, né, desencarnado, que tá que veio pra cá. E eu que tô encarnado ainda e só tô fora do corpo, como é que vocês vão fazer? Aí eu lembro nitidamente, ela falou assim, é, é todo seu. Mas na mente dela, ela falou assim, aí o problema é todo seu, você que está encarnado. Mas ela só falou a frase, eu captei o começo, né? Ela não falou o começo, ela falou assim, é todo seu. Mas na verdade era o problema é todo seu, não tem nada a ver com isso, num tom de brincadeira ela falou. E aí eu levantei dali e falei, nossa, esse lugar é muito bonito. E eu fiquei olhando e tinha as casas, cada era uma montanha assim, mais descida assim, um leve declínio, e cada casa tinha uma horta na frente com flores. Eu lembro que eu parei e fiquei olhando uma flor de pertinho assim, e ela era diferente. E a sensação que isso me dava era muito bom. E aí eu fui sair dali e eu tava numa espécie de uma janela assim, uma espécie de um quarto com a janela, mas ali ainda. Talvez eu tenha entrado para dentro de uma dessas casas. E aí eu tava olhando para a janela e olhando aquela paisagem, falando assim, gente, eu precisava disso, de me refazer minhas energias, receber essa energia boa, vir para um lugar desse, porque lá embaixo tá tudo conturbado. E aí eu falei assim, eu precisava disso, que bom que eu tô aqui. E nisso eu tava tocando uma música no violão cello, né, aquele tipo de violino grande. E eu fiquei ouvindo aquela música e falei, eu vou gravar essa música na minha cabeça. E gravei, aí fiquei olhando aquela paisagem, escutando a música. E quando eu acordei, eu fui lá e tentei tocar ela nas teclas da sanfona para ver. E é essa música que vocês estão escutando aqui. Eu vou colocar ela, eu vou aumentar aqui um pouquinho para vocês ouvirem, que eu consegui transpor ela aqui pro plano físico. Deixa eu pôr o microfone.
Bom, então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Essa experiência de refazimento energético, né, que foi muito boa, eu acordei muito bem. Eu aconselho a todos fazerem também, né, pedir para ser levado, quem está com dificuldade de lidar com essa situação que está acontecendo no planeta. Gente, peça aos amparadores, eles estão aí para isso, para ajudar a gente. Peça, fala assim, me leva, me ajuda a repor minhas energias durante o sono. Eu estou precisando, me ajuda, amparadores, que eles vão ajudar, pode ter certeza. Um abraço para vocês, gente. Muita fé nesse momento.